Problemas de saúde mental, bem-vindos, que esse é o tema de hoje. Se você está aqui, ou você tem algum problema com a sua saúde mental, ou você quer prevenir. Em ambos os casos, permaneça aqui, já dá seu like, se gostar desse conteúdo, compartilha, porque nós vamos trazer aqui o que Eric Kandel, que foi Nobel com mais dois colegas em 2000, trata da memória. Não tem como nós falarmos de saúde mental sem falarmos de memória. Concorda comigo? E Eric Kandel fala que não tem como nós explorarmos as memórias se não aprendermos com elas, que são o nosso maior tesouro. Por que nós temos problema com a saúde mental? Muitos dos casos é por não sabermos como cuidar do nosso cérebro. Nós sabemos como cuidar do nosso físico, sabemos que uma boa caminhada, boa alimentação, sabemos que ir para a academia, que precisamos exercitar este corpo para que ele esteja dando o máximo do seu potencial para que eu tenha uma vida plena e saudável. Mas muitas vezes esquecemos que tem um computador aqui, que o comando principal está aqui. Sim, nós temos um cérebro trino, que é o mais antigo, que é o nosso reptiliano, o animal, nossos instintos de sobrevivência. Depois se formou o límbico, que é nossas emoções, e por último se formou o neocórtex, nessa região frontal do cérebro. E ele é o comandante, mas muitas vezes esse comandante não recebe os estímulos adequados. E como é que ele vai ficar no comando? Imagine você uma empresa que o líder está adoecido, está com a imunidade baixa. Você acha que ele vai fazer um bom comando nessa empresa da qual ele administra? Ele não vai, ele pode ter boa vontade, pode ter intenção, pode ter metas claras, mas se o corpo dele estiver um corpo que não tem uma vitalidade, ele não vai conseguir dar o seu melhor, mesmo que tenha intenção de dar o seu melhor. Então, você já entendeu a importância de termos um corpo equilibrado, emoções equilibradas e uma mente exercitada, porque na natureza, a natureza como um todo, e o nosso corpo faz parte da natureza, aquilo que não é exercitado morre, atrofia. Então, assim, você deve ter experiências quando machucou, vamos pensar que você machucou seu braço, né? Fica com uma tipóia, 10, 15 dias, não tem que ir para a fisioterapia para recuperar esse braço? Pois é, você já tem uma noção perfeita do que é um órgão do nosso corpo não exercitado. O cérebro não é um órgão, mas ele tem comportamentos semelhantes. Para que a gente possa pensar numa saúde mental, não tem como nós não pensarmos, não falarmos em aprendizado. Aprender coisas novas, diferentes, estimulantes, passa por gerar mudanças no nosso cérebro. E é disso que conta saúde mental. Esse é o ponto que nos leva a ter problemas com a saúde mental, quando nós não temos o entendimento dessa integração de todas essas partes. E a memória, que faz parte do cérebro, da nossa saúde, memória é resgatar a nossa história, é resgatar quem nós fomos no passado, quem nos tornamos e, com todo esse aparato, nos prepararmos para um futuro. Agora, o nosso cérebro funciona basicamente com sinais elétricos. Eu recebo um estímulo do externo, através dos meus órgãos dos sentidos, visão, audição, tato, olfato e gustação, ou
os três, que é visão, audição e o sinestésico, recebo, na parte inicial, que é a memória de curto prazo, processa e, se houver os estímulos adequados, que são estímulos adequados ou emocional ou repetição, que são as únicas duas formas, minha memória de longo prazo estará estabelecida. O restante vai ficar na superfície e a nossa memória de curto prazo ou memória de trabalho, ela armazena poucos dados e ela, à noite, se eu tenho um bom sono, ela faz a triagem. Teve emoção? Não. Não teve emoção? Teve repetição? Ah, não. Lata de lixo, não acumula, não guarda espaço para aquilo que ela entende que não é relevante para a nossa vida. E tem uma área do cérebro que chama hipocampo, ela é que é responsável por armazenar essas informações. É importante é só saber que está aí um campo, uma área do cérebro, ele se estabelece praticamente atrás das nossas orelhas, no lobo frontal, é ele que é o maior responsável pelas memórias de longo prazo. E como que Kandel ganhou o prêmio Nobel, como que ele trouxe informações relevantes para a ciência, para o estudo da mente? Ele é um psiquiatra, mas não gostava de consultório, ele gostava de pesquisas. E foi estudar a plícia, que é a lesma do mar, que ela tem células muito grandes e fáceis de entender e acompanhar o movimento de acordo com os estímulos. E a partir desses estudos, ele trouxe grande contribuição para entendermos o movimento da memória. Memória, lembre-se, temos problema de saúde mental por conta de armazenamentos ou não de informações. Veja bem, eu tenho problema mental, mas eu não gosto de ler um livro. O que tem a ver ler um livro com saúde mental? Tudo. Porque ao ler um livro, ao ler um conteúdo diferente ou daquele que eu gosto, eu estou fazendo com que o meu cérebro se modifique, ou seja, entre em movimento, e aí minha saúde estará estabelecida. E pasme você que tantos estudiosos da demência do Alzheimer, como do Parkinson, nos trazem a informação que, no mínimo, 40 a 50% dos casos poderiam ser evitados se nós cuidássemos da nossa saúde mental. Uau! Saúde mental, 5 áreas eu preciso olhar: a física, a mental, o sono, a alimentação e o contato social. Veja que é o todo englobado. Quando eu convivo em sociedade, os meus relacionamentos, eles trazem estímulos, eles trazem alegria, eles trazem um compartilhamento. Se eu me isolo, é claro que é bom termos momentos sozinhos, mas não é para ficarmos isolados. Momentos de plenitude, de que vamos nos voltar para o mundo interno, para fazer uma conexão na verticalidade e aí nos abastecer e estarmos mais preenchidos para vir e compartilhar essa vida plena da qual eu busco. E aí todas as outras áreas são importantíssimas. Kandel fala que para entender como o cérebro funciona, nós precisaríamos escutar os neurônios. Nossa, mas isso é muito complicado. Não vamos complicar, vamos só trazer um pouquinho aqui de entendimento para já trabalhar, que não tenhamos problemas com a saúde mental, mas facilitar, ajudar que ela se estabeleça de uma forma a trazer leveza, facilidade e autonomia, né? Autonomia é eu ter poder de decisão. Agora, a longevidade é que esse corpo tenha os estímulos adequados e eu possa me cuidar, e não atrofiar, que eu dependa de pessoas, de outros para cuidar e guiar.
aí eu não sou livre para tomar as minhas decisões se eu dependo do outro. Já mencionei, mas saúde mental passa por aprendizado. Neurônios saudáveis precisam estar constantemente estimulados à mudança, a aprendizado. Estudos indicam que nós começamos a atrofiar o nosso cérebro em torno de 38 anos. Por que nessa tão jovem assim? E depois se manifesta mais numa velhice um pouco mais 60. Hoje tem pessoas muito antes dos 60 anos já demonstrando demências porque nós temos os anos escolares, aprendemos língua, desafio novo na empresa, no trabalho, e depois nós seguimos a vida numa zona de conforto. Então, você já entendeu que preciso aprender sempre algo novo. Aquilo que eu já sei, eu preciso aumentar o grau e buscar variedade. Sim, é assim que meu cérebro se estimula a modificar, consequentemente, circuitos elétricos e hormonais vão ser disparados e eu tenho saúde a partir disso tudo. Quero trazer uma curiosidade que Kandel tem a experiência de campos de concentração. E ele escreveu o livro Um Psicólogo no Campo de Concentração. Por que determinadas pessoas sobreviviam ao Holocausto, enquanto as outras não sobreviviam, morriam rapidamente ou eram torturadas até a morte? E como é que umas sobreviveram se passaram pelos mesmos locais? Então, veja que saúde mental também passa por ter uma visão pessoal, um propósito e uma direção, clareza mental para a tomada de decisão, para que você possa estar na vida, mesmo que os desafios aconteçam, você tome decisões e você, embora esteja, às vezes, num momento de conflito, de desafio intenso, você tenha o rumo, o propósito, a direção da sua vida tão claro, que você só tem uma certeza: eu vou aprender para modificar esse estado pelo qual estou passando. E aí, a sua mente te aplaude, porque ela vai estar aprendendo, ela vai estar se modificando. E nós temos memórias de curto prazo e memórias de longo prazo, que eu iniciei falando um pouquinho sobre isso. As memórias de curto prazo são aquelas que você lembra, está falando com um amigo, recorda sustenta a informação para aquilo que você está conversando, negociando sobre aquele assunto. Você precisa sustentar o número de um telefone que alguém te deu na rua, você não tinha um bilhetinho. Você está indo para determinado lugar, sustenta na sua memória ali o endereço. Então, memória de curto prazo. Agora, de longo prazo, são aquelas informações que você lê, armazena para serem resgatadas em outro momento. Então, Érico Kandel fala que não há uma mudança na anatomia do cérebro se não trabalharmos com memórias de longo prazo. E veja, se eu não alimento o meu cérebro com algo, coisas novas, ele vai ficar ali no feijãozinho com arroz e ele não vai criar uma sinapses de excelência que se transformarão em memórias de longo prazo. E eu vou enfraquecendo com isso. Vou enfraquecendo, e uma vez que enfraqueço a minha mente por não dar estímulo, quando se é jovem, parece que está tudo bem, mas quando a idade vai chegando, nós vamos entrando, nós até aposentamos, decidimos que agora vou viver a vida, e eu te pergunto, o que é viver a vida se você não der os estímulos adequados para o cérebro? E eu quero trazer para você algo agora, nesse momento, uma atividade prática para que você possa já exercitar
se você vem há muito tempo não dando estímulos novos para o seu cérebro, que você possa agora fazer já acontecer. Eu tenho cartas do baralho aqui, tá? Peguei várias cartas, mas qual é a regra do jogo que eu te proponho agora, para que você não fiquemos nessa aula somente em teoria e você já saia com uma prática. Eu vou pegar uma carta, deixa eu pegar diferente aqui, essas duas pode ser para começar. Veja que eu tenho uma carta aqui, que é um 6, ou seja, par, e tenho uma carta aqui, que é o 3, que é o número ímpar. Sempre que o número ímpar aparecer nas cartas que eu vou te mostrar, você deve falar aí, onde você está me assistindo, você fala o número da carta. Agora, sempre que aparecer o número par, você deve falar um número a menos. O número a menos do 6, qual é? O 5. Acertou. Então, veja, se eu começar aqui, você vai ali onde você está, falar 5. E essa aqui, como é o número ímpar, é o 3. Exatamente assim que nós vamos fazer agora. Então, se prepare, porque agora eu vou estar te mostrando. Número par, o que você deve dizer? Acertou. 3. Número ímpar, o que o número ímpar invoca? 9. Acertou. Número par, você deve falar um número a menos. 9. Número par de novo? 1. Ímpar, 9. Ímpar, 7. Isso mesmo. Opa, saiu um par aqui. Qual é o número que você deve falar? Acertou, 7. Mais um par. Qual é o número? 9. Ímpar é o próprio número da carta. Número par. Que número eu falo? 7. Isso aí. Número par. 5. Isso mesmo. Opa! Mais um número par. 7, né? Número ímpar, ele próprio. Mais um número par. 9. Acertou aí. Mais um par. Tenho mais um par para você. Que número seria aqui? 3. Acertou. Um número ímpar e um número ímpar. Essas foram as cartas que eu selecionei para te trazer para você já um exercício para contribuir com a tua saúde mental. Então, problemas com saúde mental é porque no nosso passado deixamos de fazer coisas que deveríamos fazer. Talvez aí porque uma zona de conforto se estabeleceu e estava tudo muito bom. E nosso cérebro não tem uma capacidade de prever como vai ser amanhã e depois. Ele prevê, até você traça uma meta futura e você até consegue imaginar, né? E entrar nas sensações. Agora, fora disso, porque ali você fica bem empolgado, dispara a serotonina, a dopamina ali para te ajudar a alcançar essa meta. Agora, pensa que se você imagina que daqui 10 anos você está com uma doença, ou melhor dizendo, uma demência, né? Aí você diz, nossa, tudo que eu fiz, o que você fez? Será que você se exercitou adequadamente? E veja, se você não sabe se está se exercitando adequadamente, tem que buscar ajuda. Vamos buscar, quem sabe, o fato de você estar aqui me ouvindo. Pode ser que você já sabia de tudo que eu trouxe aqui, mas pode ser que você não sabia. E essas cartas que eu trouxe apenas uma regra, dá para nós variarmos muito a regra com ela. Você pode estar dizendo, mas eu faço palavras cruzadas. Ok, é ótimo. Mas há quanto tempo você faz palavras cruzadas? E você só faz palavras cruzadas? Não faz nada diferente? Medicação. Pasmem vocês. Eu soube há pouco tempo que
uma doença de Parkinson pode ser medicamentosa. O que que isso significa? Significa que essa pessoa entrou num estado de estresse profundo e a medicação do estresse levou ao Parkinson. Então, me diga, quando estamos no estresse, não é mais fácil de nós resolvermos? Nós temos o nosso time que demora um cadinho aí para ele dizer, ei, acorda, busca ajuda, você não está dando mais conta. Nós achamos que damos conta sempre dos estados que estamos passando. E às vezes nós gostamos mais da pílulazinha, que é, vai resolver. Lembre-se que remédio é excelente, maravilhoso para o fim a que ele se propõe. Se está com uma dor, é claro que você tem que tomar uma medicação. Já a doença somatizou no seu corpo, é claro que tem que buscar um profissional da área tratar disso tudo. Agora, lembre-se que por trás disso tudo, de cuidar do que já está somatizado no seu corpo físico, você teve emoções, pensamentos e sentimentos que dispararam antes uma tristeza, uma depressão, e você já não se alimentou mais, já não cuidou mais de se exercitar, ou seja, demências começam por negligências de nossa parte. É duro ouvir isso, eu sei. Porém, nós temos que ser realistas e responsáveis pela nossa saúde mental. E agora, se eu te perguntar qual foi a regra do jogo das cartas que eu usei ainda há pouco, você recorda? Talvez sim, porque faz muito pouco tempo que acabamos de falar. Agora, a Candel fala que na nossa neurologia, o aprendizado é que vai estabelecer a mudança na anatomia do nosso cérebro. E essa sim é duradoura e vai trazer saúde mental para a nossa vida. Agora, se você recordou agora, te desafio a recordar amanhã. E você pode simplesmente não repetir a regra do jogo, não ensinar ninguém hoje, não fazer o desafio com ninguém. E se você amanhã não recordar, volta a ouvir esse vídeo aqui e refaça o exercício e amanhã e durante o dia você refaz novamente, tá? E aí no dia seguinte tenta recordar para você ver a diferença aqui do que eu estou trazendo para você aqui. Ou seja, saúde mental só tem uma pessoa que é responsável. Acertou. Eu e você. Eu pela minha, você pela sua. E eu trabalho muito minha saúde mental. Quero te mostrar algo que eu pratico todos os dias. Aqui está uma ferramenta milenar, Soroban, conhecida, mas também aqui no Brasil, também conhecida por ábaco. É a calculadora milenar que faz contas. Se desafie a fazer contas com elas, tá? Para que você também estimule de forma diferente sua mente, a sua saúde mental seja instigada. Agora, lembre-se que se você aprender línguas, tocar um instrumento, fazer coisas diferentes, se desafie. Esse é o convite. Esse é um legado que Eric Kandel deixou para nós, para que possamos ter, sim, uma memória saudável, uma memória capaz de nos levar até os últimos dias da nossa vida, porque é assim que nosso corpo foi preparado. Não foi preparado para atrofiar, mas sim para nos conduzir por essa vida, pelas experiências da vida, aprendendo sempre e com muita vitalidade, com muita coerência, fazendo com que essa mente e esse corpo estejam saudáveis, com muita vitalidade até o último dia da nossa experiência terrena. Muito obrigada por você estar aqui. Já deixou seu like? Compartilhe o link para que possamos levar o tema saúde mental, longevidade, que não há longevidade sem uma saúde mental, e é isso que eu desejo para você, que você
cuide cada vez mais. Se não está sabendo fazer um programa sozinho, busque ajuda. Nos vemos no próximo.